Olá, pessoas! Cá estamos para o nosso É Preciso Falar sobre Política. O vídeo de hoje é para as nossas reflexões sobre a última sessão da Câmara Municipal que ocorreu na quinta-feira 29. Eu tive que soltar um vídeo fazendo uma abordagem sobre a novela macabra dos perfis de Instagram clandestinos e acabei, protelando este vídeo. Mas a sessão da Câmara foi polêmica, E eu gostaria aqui de iniciar nossa conversa relembrando alguns vícios que por décadas a Casa Legislativa carrega em nossa saramandaia, Eles continuam ainda na mesma onda, não se livram da baciada de indicações, moções de títulos e aplausos. Devo lembrar que é uma prerrogativa do vereador. O problema não é isso, não tem nada errado. O problema é que as indicações e moções são utilizadas como uma muleta para esconder a ineficácia do papel do legislativo, Um outro problema é o assistencialismo. Os veras se gabam de ajudar a população com remédios, viagens, ajuda de custos e outras necessidades, alegando que o executivo não cumpre o seu papel e que o povo precisa. Ora, há controvérsia. A gente sabe que o papel do vereador não é esse, é o contrário disso, fiscalizar as ações do executivo, fazer proposições de leis, acionar os mecanismos legais que eles têm de cobrança para poder fazer as políticas públicas chegarem a todo mundo. E a casa, então, poderia criar um fundo de doação do dinheiro deles, Eles poderiam fazer suas doações, eles poderiam pedir doações para empresários, eles poderiam, fazer esse fundo de apoio para situações emergenciais. Aí seria para quem precisasse e com dinheiro de todos. Agora, utilizar os recursos públicos, o dinheiro público que é nosso, para privilegiar amigos, seus próprios eleitores, garantir os mandatos, as eleições, isso aí, pelo amor de Deus, a gente precisa questionar. Óbvio que tem hora que a gente tem que empoderar. Numa situação emergencial, não vejo o problema que o vereador faça isso. Agora, o que é que os senhores precisam compreender e que a população tem que ficar esperta? 70% das ações do vereador é assistencialista. A gente tem que virar essa chave, Deixa 30, deixa 20 e vamos ao que interessa, Só que precisa ter peito, precisa ser muito macho, Precisa ser muito macho, muito fêmea para poder enfrentar e dar conta desse resultado. Outra coisa horrorosa que assim eles se escancaram, Parece que não pensam, é a questão das emendas parlamentares. As emendas parlamentares é um orçamento que o governo federal é obrigado, a liberar para o legislativo, para o Congresso Nacional. Esses deputados pegam esse dinheiro, não querem, inclusive, prestar conta, tá aí o STF dando em cima do que é que eles fazem com esse dinheiro e manda para os seus currais eleitorais. Tira o que é nosso e utilizam como quer e dão para os seus apadrinhados. Enquanto isso, falta dinheiro para investimento de estradas, para ampliação de CAPES, para ampliação de hospitais. Isto sim que é política pública. E não ficar aqui dando dinheiro para A ou para B, achando que está resolvendo o seguinte: a população precisa entender que isso está acabando com o país. Aqui nós temos 3 hienas, que vou citar
quatro que saiu lá na Câmara, que é Rogério Andrade, Euclides Fernandes e Antônio Brito. Eu tenho a maior aversão a este povo, porque eles não contribuem com nada. É tudo muito relativo que essa gente faz. Então, dar dinheiro, facilitar as coisas para vereador é com segundas intenções. Eu tenho como dizer para vocês que às vezes o hospital aqui faz um encaminhamento para a Santa Casa, não é? Com tudo certinho, com todas as questões necessárias, e chega lá não é atendido. Aí isso volta para ser encaminhado pelo vereador. Aí o vereador manda e o atendimento sai lá. Não nos façam de besta e de otário, senhores deputados. As eleições estão vindo aí e os senhores estão, não é, agrupando, liberando, fazendo os contatos para ter os representantes dos senhores aqui para estar enganando o povo. Vão trabalhar. Eu não vou falar vagabundo, porque senão a companheira aqui, Terezinha Degino, vai dizer que eu utilizo palavras de baixo calão. O que é que você acha, Terezinha, que a gente deveria usar quando a gente vê essas feras fazendo isso? Tá bom? Bem, mas aí, gente, isso é utilizado porque os vereadores vão cobrir e abafar o seu próprio papel de fiscalizador, não é, de propositor de leis e políticas públicas. Agora eu quero fazer o destaque para dois aspectos, dois pontos importantes da sessão de hoje, o começo e o final, não é? O começo foi marcado, foi protagonizado por Eugênio e Jonas. Eugênio solicitou de Jonas que invertesse a ordem do dia, que começasse com a votação da pauta e, no segundo momento, a fala dos vereadores. Jonas trouxe aspectos do regimento interno, o legalismo, e acabou não favorecendo ao desejo de Eugênio. Eugênio, na defesa, foi lá e disse que se o presidente Jonas fosse levar tudo com rigor e todos os pingos dos is, que isso acabaria sendo prejudicial, inclusive para a relação interna. E trouxe como exemplo, pasme, a questão da cobrança do desconto em folha da ausência dos vereadores nas sessões. E todo mundo sabe que depois de 3 sessões consecutivas, o vereador tem que ter corte. Quem fiscaliza isso, como isso acontece, o que é que ele traz como atestado, o que é justificativa? Nós não sabemos. Mas vai você, professor e professora, não justificar a sua ausência para ver o que é que acontece. Depois desse enfrentamento, houve um segundo momento, que aí foi protagonizado por René e Suzy, não é? René disse em bom tom que Suzy é uma traidora. O bicho pegou, não é? O bicho pegou e houve algumas trocas de farpas. Ora. O microfone de Suzy foi abafado e a gente não pôde acompanhar na íntegra o que Suzy utilizou ali para se defender. Vejam vocês como a coisa é feia. Bem, mas tirando isso, o que é que eu trago aqui para a gente refletir? Ora, já dizia Nelson Rodrigues que sabia muito bem, não é? Criar personagens em que mostrava a essência. Os personagens criados por Nelson Rodrigues, né, nas suas peças teatrais, revelam o que é o ser humano por dentro. A gente chega a ter aversão quando a gente vê o nosso espelho. E aí o que é que acontece? Ninguém sustenta as máscaras o tempo todo. Uma hora as máscaras caem. E essas pessoas, principalmente os que foram reeleitos, têm rabo preso e um sabe muito bem do podre do outro, certo? Mas eu quero também aqui fazer o destaque. Entre as agonias do começo e do fim, houve também
um momento de discussão interessante, que eu vejo que eles estão procurando se reinventarem, porque isto que está acontecendo aí não está dando certo. Eles até me convenceram. Teve momentos que eu achei a sessão, pela primeira vez na minha vida, interessante, porque a gente precisa fazer justiça. Quando veio à tona, né, a questão da apresentação dos projetos de lei, porque eles têm que focar em projetos de lei e em cobranças, porque aí vai mostrar quem é a favor, quem é contra, e como o executivo, o prefeito vai agir diante de uma proposta dessa, certo? Mas teve um debate sobre, né, temas importantes, como o REUB, que traz à tona o plano diretor, o PL 53, que eu fiz até greve de fome. Isso é um assunto que a gente tem que acompanhar. A questão do transporte interestadual e intermunicipal, que foi até uma proposta que eu levei na Tribuna Livre, não é? Eles estão nas comissões internas fazendo este debate, procurando conversar com as empresas para melhorar a qualidade e o acesso dos nossos ônibus. A questão da audiência pública, que abordou a questão da lei de diretrizes de orçamentária, LDO, não é, que a nossa população não conhece, a classe política não investe nessa formação, que isso vai abrir espaço para a elaboração da lei orçamentária anual. É interessante que a gente esteja acompanhando. Trouxe também o debate do auxílio graduação, dos ônibus para os estudantes, as denúncias constantes ao executivo, a pasta da saúde está na frente, não vai bem, as coisas não estão boas, há acúmulo de problema para resolver, a questão dos credenciamentos, as licitações, né? Que precisa ficar atentos, porque a cidade sabe, se você não é do grupo do prefeito e não foi eleitor dele, você corre o risco de te passarem a perna. Tudo isso são assuntos importantes, mas uma pena que quando a máscara caiu, não é? Veio à tona a essência de cada um que está ali. Sigamos.